Maurício, oficialmente República de Maurício, é uma nação insular que se destaca como um farol de estabilidade, prosperidade e diversidade cultural no Oceano Índico, a aproximadamente 900 quilômetros a leste de Madagascar. Esta pequena joia vulcânica, com uma área territorial de apenas 2.400 km², é a joia da coroa do arquipélago das Mascarenhas. Suas praias de areia branca, águas cristalinas e vegetação exuberante atraem turistas do mundo todo, consolidando-a como um destino paradisíaco e um modelo de desenvolvimento sustentável na região. Dê um like, inscreva-se e partilhe. Vamos começar. A geografia de Maurício é definida pela sua origem vulcânica. Embora o vulcanismo já não esteja ativo, a topografia interior da ilha é montanhosa, com picos e crateras extintas que dominam a paisagem central. O ponto mais alto é o Piton de la Petite Rivière Noire, que se eleva a 828 metros, acima do nível do mar. A presença de crateras, como o Trou aux Cerfs, um vulcão adormecido em Curepipe, oferece vistas panorâmicas e é um lembrete constante das origens geológicas da ilha. O Planalto Central desce para as planícies costeiras, onde se encontram as praias de areia branca, que são o principal atrativo turístico. A ilha está quase completamente rodeada por recifes de coral, que protegem as lagoas pouco profundas e cristalinas, tornando as suas águas tranquilas e perfeitas para nadar e praticar desportos aquáticos. O clima é tropical marítimo, caracterizado por duas estações principais. O verão, que se estende de novembro a abril, é quente e úmido, com temperaturas que atingem os 35 graus Celsius, e é a estação das chuvas e possíveis ciclones. O inverno, de junho a setembro, é mais seco e fresco, com temperaturas médias de 25 graus Celsius, sendo considerada a melhor época para o turismo. Esta mistura de clima tropical suave e geografia acidentada criou ecossistemas únicos, embora a flora original da ilha tenha sido lamentavelmente reduzida após a extensa desflorestação para o cultivo da cana-de-açúcar, a base econômica histórica da nação. Apesar disso, têm sido feitos grandes esforços de conservação para proteger os restos das florestas nativas, especialmente no Parque Nacional Gargantas do Rio Negro. Maurício é uma das poucas grandes ilhas desabitadas antes do século XVII, o que a torna uma das formações terrestres de ocupação humana mais recentes. Foi avistada por navegadores árabes no século X, mas não foi colonizada até o início do século XVII. A primeira tentativa de colonização foi realizada pelos holandeses, que chegaram em 1598 e batizaram a ilha em homenagem ao príncipe Maurício de Nassau. Os holandeses são lembrados por duas coisas: a introdução da cana-de-açúcar e a extinção do dodô, a ave não voadora endêmica de Maurício, cujo nome, dodo, passou a significar a extinção total de uma espécie. Os holandeses abandonaram a ilha em 1710, devido aos ciclones, à seca e à predação dos roedores importados. Em 1715, os franceses tomaram posse, rebatizando a ilha como Île-de-France. Sob a administração francesa, particularmente a de Marais de la Bourdonnais, a ilha tornou-se um próspero porto estratégico e uma base naval crucial. Os franceses desenvolveram plantações de açúcar em grande escala, importando escravos de África. Após a Revolução Francesa e as guerras napoleônicas, os britânicos capturaram a ilha em 1810. Os britânicos mantiveram o sistema de plantações de açúcar, mas aboliram a escravatura em 1835. Para substituir a mão de obra escrava, os britânicos introduziram um sistema de trabalho por contrato, Indentured Labour, importando centenas de milhares de trabalhadores, a grande maioria da Índia. Este facto histórico é a razão pela qual a população de ascendência indiana constitui hoje a maioria dos habitantes de Maurício, dando ao país o seu sabor cultural e demográfico distintivo. A independência pacífica foi alcançada em 1968 e em 1992 tornou-se uma república. A cultura mauriciana é um exemplo brilhante de sincretismo harmonioso. É uma mistura de tradições da Índia, África, Europa e China. As três línguas principais refletem este legado. O inglês é a língua oficial no parlamento e na administração.
O francês é predominante nos meios de comunicação social e nos negócios. E o crioulo mauriciano é a língua materna falada pela maioria da população e que atua como um elo social unificador, sendo uma língua de base francesa com influências africanas e asiáticas. O crioulo mauriciano é talvez a expressão mais pura da identidade nacional. Os costumes mauricianos são coloridos e diversos. A maioria da população pratica o hinduísmo, seguido pelo catolicismo, islamismo e budismo. Esta mistura reflete-se no calendário de festividades. O festival hindu de Maha Shivaratri, a Noite de Shiva, é a maior celebração fora da Índia. Centenas de milhares de peregrinos caminham descalços para prestar homenagem a Lord Shiva no lago sagrado de Ganga Talal, ou Grand Basin. Outras celebrações incluem a Festa da Primavera Chinesa, Ano Novo Lunar, o Festival Cristão do Natal e o Eid al-Fitr muçulmano. O Sega é a dança e música nacional de Maurício. Originalmente era a música dos escravos africanos, cantada para expressar tristeza e alegria no final de um longo dia de trabalho. Hoje, o Sega é uma dança alegre e sensual, com ritmos enérgicos, percussão tradicional e letras que são frequentemente cantadas em crioulo, sendo um símbolo da resistência e da identidade mauricianas. A gastronomia, tal como a cultura, é uma fusão de sabores. Os pratos típicos misturam caril indiano, influência chinesa nos noodles e dim sum, e pratos crioulos como o rogaile, um prato de tomate, cebola, alho e gengibre. O prato mais popular é o dol puri, uma espécie de pão plano de lentilhas recheado com caril de vegetais e molho de tomate, que se vende por toda a parte. Dê um like, inscreva-se e partilhe. Maurício tem se posicionado como um destino de turismo de luxo, oferecendo uma experiência de férias que vai muito além das praias. A capital, Port Louis, é o centro econômico e cultural. Aqui encontra-se o Mercado Central, um turbilhão de atividade onde se podem experimentar os sabores, cheiros e sons do caldeirão cultural mauriciano. O Cowden Waterfront é uma zona de compras moderna e cosmopolita com um toque colonial. O sudoeste da ilha alberga algumas das paisagens mais espetaculares. A Terra das Sete Cores, em Chamarel, é um fenômeno geológico único. É uma pequena zona de dunas que apresentam 7 cores distintas: vermelho, castanho, violeta, verde, azul, roxo e amarelo, devido à decomposição da lava vulcânica e dos óxidos metálicos. Surpreendentemente, se as cores fossem misturadas, voltariam a separar-se com o tempo. Perto dali, a cascata de Chamarel cai de uma altura de quase 100 metros num exuberante canyon. Outro marco natural é a montanha Le Morne Brabant, uma impressionante montanha monolítica que domina a península do sudoeste. Esta montanha é patrimônio mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, não só pela sua beleza cênica, mas pelo seu profundo significado histórico. Durante o século XVIII e início do século XIX, foi utilizada como refúgio pelos escravos fugitivos, ou maroons, que formaram pequenas comunidades secretas nas suas cavernas e cumes. Após a abolição da escravatura, as tropas britânicas subiram a montanha para informar os escravos que eram livres. Mas os escravos, temendo que se tratasse de uma armadilha, lançaram-se para a morte, pelo que a montanha é agora um símbolo do seu sofrimento e luta pela liberdade. Para os entusiastas da vida marinha, a ilha oferece a oportunidade de nadar com golfinhos selvagens e explorar as cavernas submarinas. Île aux Cerfs, Ilha dos Veados, é um pequeno ilhéu ao largo da costa leste, conhecido pelas suas lagoas de águas turquesas e atividades de desportos aquáticos, que se tornou um destino essencial para qualquer visitante. A infraestrutura turística é de primeiro nível, com hotéis de 5 estrelas que oferecem experiências de serviço personalizadas, o que impulsionou a economia mauriciana a níveis de prosperidade raramente vistos na região. O governo investiu na preservação dos espaços naturais, como a Ilha Aigretes, uma reserva natural que alberga espécies endêmicas que estavam à beira da extinção, incluindo o peneireiro de Maurício. Maurício é famosa por ser a única pátria conhecida do dodô. Este pássaro é o emblema nacional e um lembrete constante da fragilidade dos ecossistemas insulares. Os cientistas conseguiram recuperar esqueletos quase completos,
o que permitiu uma reconstrução detalhada desta criatura. Outro dado curioso é que Maurício é um dos países mais democráticos de África e do Oceano Índico, com uma forte tradição parlamentar herdada do sistema de Westminster. De uma perspectiva econômica, Maurício passou pelo chamado Milagre Mauriciano. Inicialmente, a sua economia dependia quase totalmente do cultivo e da exportação de cana-de-açúcar. O governo, com visão de futuro, iniciou um processo de diversificação econômica nos anos 70. Hoje, a economia baseia-se em 3 pilares principais: o turismo de alta gama, o setor têxtil e, de maneira crucial, os serviços financeiros e as tecnologias da informação e da comunicação. O país tem se posicionado como uma jurisdição de escolha para os negócios internacionais, servindo como porta de entrada para investimentos em África e na Ásia, atraindo muitas empresas internacionais com as suas políticas fiscais favoráveis e o seu ambiente regulatório estável. Esta abordagem levou a que Maurício fosse classificado como um país de altos rendimentos pelo Banco Mundial, um feito notável para uma nação insular com escassos recursos naturais para além da sua beleza. Além disso, Maurício orgulha-se da sua tolerância religiosa. É comum ver uma mesquita, uma igreja, um templo hindu e um templo chinês nas proximidades, e as pessoas celebram as festividades das outras comunidades, com respeito e muitas vezes com participação ativa. O sistema de educação é gratuito, e o bilinguismo, ou muitas vezes o trilinguismo, é a norma, o que proporciona uma força de trabalho altamente adaptável e qualificada. A infraestrutura é moderna, com boas estradas, o que facilita a exploração da ilha. Finalmente, o Jardim Botânico Sir Sivusagur Ramgoolam, em Pamplemousses, é famoso pelo seu lago de nenúfares gigantes, ou Victoria Amazonica, cujas folhas podem atingir diâmetros de até 2 metros e suportar o peso de uma criança pequena, sendo uma maravilha botânica que atrai visitantes de todo o mundo e simboliza a exuberância da flora tropical, apesar das perdas históricas. A história marítima do país é palpável no Museu de História Natural, onde os artefactos recordam os naufrágios, a pirataria e a era da navegação à vela, consolidando a sua imagem não só como um destino de praia, mas como um ponto de convergência histórica e cultural. A resiliência do seu povo, manifestada na superação da pobreza inicial e na transformação econômica, é o traço mais admirável desta pequena nação. Dê um like, inscreva-se e partilhe. Até a próxima!